Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos continuar o estudo deste livro, Vida e Atos dos Apóstolos, obra do nosso patrono, Caibá Schutel, feito enquanto ainda estava encarnado, em 1932. Hoje vamos ao capítulo Na Ilha de Malta, Paulo e a Víbora, o acolhimento dos indígenas. O Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 1 a 6, diz o seguinte: Estando salvos, lembremos-nos que até então eles estavam viajando e houve uma série de problemas, houve tempestade, calmaria, e eles praticamente se salvaram todos. Então, estando salvos, soubemos então que a ilha onde eles estavam se chamava Malta. Os indígenas trataram-nos com muita humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e posto sobre a fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, uma cobra, fugindo por causa do calor, mordeu-lhe a mão, picou a mão de Paulo. Quando os indígenas viram o réptil pendente na mão de Paulo, diziam uns para os outros: certamente este homem é homicida, pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofrera mal algum. Mas os indígenas esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Porém, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam que era ele um Deus. Então vamos ver os comentários de Caibá Schutel sobre este capítulo 28. Então, a ilha de Malta é atualmente uma possessão inglesa. Acha-se no Mediterrâneo, entre a Sicília e a África, e conta cerca de 185 mil habitantes. Nos tempos apostólicos, era habitada por uma população que, apesar da falta de cultivo intelectual, se mostrou muito mais humana para com os apóstolos do que os civilizados de Burel e Capelo, ou seja, aqueles que se mostravam formados, que eram tidos como estudados na época. Tudo quanto se pôde fazer pelos náufragos foi feito. Não havia roupas para dar para todos eles. Mas os seus corpos enregelados foram aquecidos por uma fogueira que foi preparada para tanto. Parece incrível, entretanto, é uma verdade, mormente nos tempos atuais, quanto maior é a ilustração do indivíduo, pior ele é. Quer dizer, quanto mais informação intelectual e mais formação ele tem, está escrito aqui, do indivíduo, pior ele é. Sem sentimentos afetivos, egoísta, orgulhoso, desleal e mau. Isso o Caibá falando em 1932. Não vamos nem voltar à época de Paulo. Vamos de 32 pular para 2014. É igual ou não é igual, gente? O que nós avançamos nesses anos? É que a falsa educação afasta os homens de Deus, privando-os das intuições superiores que excitam as paixões nobres. Mas os indígenas da região, na época de Paulo, lá na ilha de Malta, segundo o seu costume de julgar os homens pelas tormentas que sofriam, logo que Paulo foi mordido pela serpente, pensaram que ele era um homicida. Por quê? Vendo, porém, que o veneno nada produzira no apóstolo, julgaram-no então um Deus, pois,
só os deuses eram imunes às serpentes. Paulo, como Jesus, tinha poder para pisar os escorpiões e neutralizar o veneno das serpentes. Poder esse que o Divino Mestre deu a seus apóstolos, como nós podemos observar nos Evangelhos. Importante essa informação. Vou reler. Paulo, como Jesus, tinha poder para pisar os escorpiões e neutralizar o veneno das serpentes. Poder esse que o Divino Mestre deu aos seus apóstolos, como se depara nos Evangelhos. Aí o Caibar vem nos perguntar aqui, será que não é uma forma de mediunidade essa imunidade aos venenos? É provável, é bem provável, nós não sabemos. Mas, ele volta a falar o que Lucas escreveu. Ora, na vizinhança daquele lugar havia algumas terras pertencentes ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Estando ele doente de cama com febre e desinteria, o pai de Públio, Paulo, foi visitá-lo, e tendo feito oração, impôs-lhes as mãos e o curou. Quer dizer, não era o Públio que estava doente, quem estava doente era o pai de Públio. Então ele foi, fez orações, impôs as mãos e o curou. Feito isso, os outros doentes da ilha vinham também e eram curados. E estes nos distinguiram com muitas honras, e ao partirmos, puseram a bordo o que nos era necessário para concluir a viagem. Então vê-se que a estada de Paulo e de seus discípulos na ilha de Malta por 3 meses foi providencial. E certamente, continua Caibar, eles deixaram nessa ilha do Mediterrâneo muitos adeptos que renderam graças ao Senhor por ter permitido o naufrágio a fim de receberem a luz de que precisavam para percorrerem a estrada da vida. As curas de Paulo, continua Caibar, lembradas por Lucas neste pequeno território banhado pelo mar, foram edificantes. Grande médium era Paulo, o apóstolo dos gentios, que com o auxílio de Jesus trazia em si mesmo o remédio para fazer desaparecer os males que atacavam, oprimiam os infelizes. E conclui Caibar, e todos eles lhe deram provas de sua gratidão, oferecendo o necessário à pequena caravana que se destinava a Roma, onde Paulo, comissionado por Jesus, levaria a boa nova da redenção. Percebemos nós que esses apóstolos, esses discípulos do cristianismo primitivo sofreram barbaridade. Veja, primeiro foi o naufrágio, aí vem e tem a cobra. Vocês percebem que é infinita a problemática que envolve todos eles. E eles mantiveram firme no testemunho. Por que estou dizendo isso? Para perguntar para nós todos, teríamos a mesma fibra, a mesma vontade? Ou nós, frente a uma grande dificuldade, como se diz na gíria, jogaríamos a toalha e cairíamos fora? Como é que faríamos? Ô Maida, mas essa situação, eu acho que nisso, né, caracteriza a fé e a vontade do Paulo. Mas tudo isso que está em volta, quantas pessoas se contaminaram com esse ato positivo dele? Aqui diz que foram muitos. Agora. Não é interessante? Muito interessante. Eu acho que é um mecanismo que a divindade tem de fazer com que as outras pessoas possam, né, ver, sentir e buscar. Só desacredita quem quer. Né? É verdade. Por isso o Cristo disse,
Quem tem olhos para ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Então tem que ter vontade, apesar de que muitas vezes nós vemos e não enxergamos, e não acreditamos. Isso é muito comum, não é verdade? Eu acho que quem já está preparado para aquilo, adere. Por que estamos preparados? Porque quantas reencarnações? Aquilo que eu brinco sempre, imaginando que uma reencarnação equivale a 1000 milímetros. Quanto nós crescemos em cada encarnação? 1, 2, 3 milímetros. Mas, depois de 1000 encarnações, a gente cresce 1 metro, ou cresce meio metro, enfim, a gente cresce um pouco. Então, talvez estejamos prontos quando nos depararmos com uma situação dessa. Não é verdade? Interessante. Mas não é fácil. Veja, o ser humano é muito difícil, continua extremamente grudado, voltado, focado na matéria. Na matéria, pela matéria e só pela matéria. E a gente sabe, eu brinco sempre, que quando desencarnamos, o caixão não tem gavetinha e o carro forte não vai atrás para levar nada. Fica tudo aqui. Então nós temos que saber buscar com equilíbrio, com harmonia, e aproveitar os momentos que estamos aqui, porque de repente é aquilo que eu brinco sempre. Acabou. Apagou a luz, nós fomos embora. Desligar uma alma do corpo é muito rápido. Um infarto, acabou. Não é verdade? Alguma pergunta, algum comentário? Moeda, só mais um comentário. Pois não. Eu acho que você comentou aí que essa questão do veneno, que deveria ser mediunidade. Né? Mediunidade de imunidade. Como é que é? E eu acho que um dos problemas maiores do médium é ele achar que essa capacidade que ele tem de cura é um dom dele. Aí é que está. Esse é o grande engano, o grande erro nosso. Se você vê a altura do apóstolo, por isso aí, porque exatamente. Ele colocava isso como uma concessão divina para ele poder fazer. O Paulo colocava assim, né? É. Mas os nossos médiums, às vezes, as grandes quedas é em virtude disso. E na realidade, a gente acha que aquilo é um poder que eu tenho. Não é nada. Você vê que interessante que é? Que até isso a pessoa tem que estar preparada para perceber que nós não temos poder nenhum. Nós momentaneamente estamos tendo a graça, a oportunidade de realizar aquilo. E não achar que nós somos poderosos. Que basta uma simples disposição do mundo espiritual, desaparece todas as nossas possibilidades. Por isso temos que estar ligados, focados, principalmente os médios, como você disse, para continuar na tarefa, que não é fácil, é complicadíssimo. Comentários, mais? Perguntas? Então vamos. Paulo então ia prosseguir na viagem, e na viagem ele vai parar em Siracusa, Puteoli e vai chegar a Roma. E vamos ver o que é que diz o Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 11 a 16. No fim de 3 meses, fizemos-nos ao mar em um navio de Alexandria, que havia invernado, parou durante o inverno e ficou lá na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E tocando em Siracusa, ficamos aí 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte soprou o vento sul e chegamos em 2 dias a Puteoli, onde, tendo achado alguns irmãos, estes nos rogaram que ficássemos com eles 7 dias. E assim fomos a Roma. E tendo aí os irmãos sabido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. E Paulo, quando os viu, deu graças a Deus e cobrou ânimo. Quando chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos. Porém, Paulo
se lhe permitiu mover sobre si a parte com o soldado que o guardava. Então, vamos ver o que o Carbar vai esclarecer para nós sobre esses dizeres que estão aqui, no capítulo 28, versículos 11 a 16. Então, como já foi dito, após 3 meses na ilha, eles pegaram um navio, e, juntamente com o centurião e os soldados, e seguiram para Roma. Para quê? Com que objetivo? Lá ele desejava ser julgado sob o juízo de César. Passaram por Siracusa, depois de 3 dias foram para Régio, e daí a 2 dias a Puteoli. Em Puteoli já existiam muitos adeptos, muitos crentes do cristianismo, que fizeram com que os apóstolos lá ficassem durante 7 dias. Certamente essa santa intimidade, onde se procurava cultivar a fraternidade, muitas ideias foram trocadas acerca da doutrina de Jesus e o necessário para torná-la conhecida. Talvez por falta de tempo, Lucas deixou de fazer referências sobre as ocorrências na cidade lá de Puteoli. Chegados a Roma, Paulo e seus companheiros foram recebidos pelos apóstolos e cristãos que estavam em torno dele, enchendo-se de alegria, não só por abraçar irmãos em crença, mas também por haver concluído sua viagem, que tinha por motivo principal obedecer às ordens de Jesus para a pregação da palavra da vida. O centurião, já de posse das novas ideias cristãs, foi de uma generosidade admirável para com o apóstolo Paulo, permitindo-lhe a liberdade em aposento particular, embora em companhia do soldado que o guardava, que deveria ser, sem dúvida, já muito ligado ao apóstolo pelos dotes de coração. Não há quem não ceda às sugestões do bem. A bondade domina e apaixona aqueles que dela se aproximam. Então termina aqui e no capítulo seguinte, Paulo vai estrear em Roma. Aí ele vai começar a pregar em Roma. Então veja, é uma tarefa bastante grande, uma tarefa árdua. Imagine naquela época as dificuldades para poder fazer uma viagem, dependia do vento. Se não tivesse o vento, parava, se o vento mudava de rumo, calmaria, enfim, a complicação. E a comida? Como é que conservava essas comidas? Nos navios? Imagina. Não era fácil. E Paulo foi firme. Reencontrou os amigos, foi fazendo adeptos, foi mostrando, foi divulgando o cristianismo, foi mostrando a boa nova e foi divulgando conforme ele mesmo tinha acertado com Jesus. E quando ele chegou em Roma, vamos agora nos aprofundar nas pregações em Roma. Então, ele disse o seguinte, o Carbar diz o seguinte, que Paulo convoca então os judeus, começa a pregação em Roma, mas ele lamenta profundamente que o autor do Atos dos Apóstolos deixasse à margem o fim da carreira apostólica das figuras do cristianismo, Pedro e Paulo. Nenhuma referência nesse sentido não foram encontradas nos Atos dos Apóstolos. Quer dizer, o que aconteceu? O final, no ato, não está escrito. Nenhuma referência nesse sentido encontramos nos Atos. Por isso, não queremos aventurar hipóteses sobre o término da existência terrena desses 2 grandes representantes de Jesus, Pedro e Paulo. Uns dizem que Pedro foi supliciado em Roma, de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, visto julgar-se indigno de ser posto na cruz como fora Jesus. Outros dizem que essa versão não passa de uma lenda e que Pedro jamais esteve em Roma. Diz Carbar, seja como for, não nos interessa o gênero da morte pela qual passou o apóstolo.
mas sim o gênero da vida, de vida, que ele deu tão bom testemunho da verdade cristã. Isso é o que importa, que exemplo ele deixou, quantos adeptos ele conseguiu trazer para a doutrina. O que é a morte? Uma simples passagem, a morte não existe. A morte é um renascimento contínuo e constante. Seja como for, já disse, vou repetir, não nos interessa o gênero de morte pela qual passou o apóstolo, mas o gênero de vida de que ele deu tão bom testemunho da verdade cristã. Isso em relação a Pedro. Em relação a Paulo, também referência alguma faz Lucas, que conclui a sua notícia nos Atos, como se vai ler agora. Decorridos 3 dias, convocou ele os judeus principais, e havendo-se reunido com eles, disse-lhes: eu, irmãos, apesar de nada ter feito contra o nosso povo ou contra o rito de nossos pais, desde Jerusalém fui entregue preso nas mãos dos romanos, que, tendo me interrogado, queriam soltar-me por não haver em mim crime algum que merecesse a morte. Mas, opondo-se a isto os judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo, contudo, coisa alguma de que acusar a minha nação. Por esse motivo, mandei chamar-vos para vos ver e falar, pois pela esperança de Israel estou preso com esta corrente. Porém, eles disseram: não recebemos carta da Judéia a teu respeito, nem veio de lá irmão algum que contasse ou dissesse mal de ti, mas desejaríamos ouvir de ti o que pensas, pois relativamente a esta seita sabemos que por toda parte é ela impugnada. Quando ele fala em seita, os ensinamentos de Jesus, as verdades cristãs. Tendo-lhe marcado um dia, foram em grande número ter com Paulo na sua morada, aos quais, desde a manhã até a noite, dando testemunho, expunham o reino de Deus, persuadindo-os, convencendo-os acerca de Jesus, pela lei de Moisés e pelos profetas. Uns foram persuadidos pelas palavras de Paulo, outros continuavam incrédulos, e não estando entre si de acordo, retiraram-se, quando Paulo lhes disse estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais pelo profeta Isaías: vai a este povo e dize, certamente ouvireis, e de nenhum modo entendereis, certamente vereis, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os olhos, para não suceder que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, eu os sare. E havendo dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande debate, grande contenda. E acrescenta para concluir: e durante 2 anos inteiros, Paulo permaneceu no seu aposento alugado e recebia todos aqueles que vinham ter com ele, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes a Jesus Cristo. E isso ele fazia com toda a liberdade e sem quaisquer impedimentos. O nosso principal objetivo, escrevendo esta obra, conclui, vai dizendo Caio Barchusa, não é lembrar, essa obra não foi salientar a morte de Paulo, como também não é lembrar a morte dos apóstolos que divulgaram a fé cristã, mas esclarecer tanto quanto possível a vida e os atos desses homens humildes e bons, que, renunciando às suas próprias pessoas, viveram para Cristo, isto é, cumprindo os desígnios que por Jesus
lhes foram confiados. E quanto a Paulo, se examinarmos circunstanciadamente o último trecho de Lucas, havemos forçosamente de concluir que o apóstolo dos gentios, tendo apelado para César, o fez conscientemente, com o firme propósito de obedecer à risca as ordens de Jesus, dada quando, em manifestação espiritual, conforme se depara no versículo 19, no capítulo 23 dos Atos dos Apóstolos. Tem bom ânimo, pois assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa também que o des em Roma. O apóstolo permaneceu repetindo então 2 anos em Roma, recebendo todos os dias a todos que iam ter com ele, a quem pregava a genuína doutrina do Cristo, sob as bases indestrutíveis da revelação, com as suas prerrogativas de imortalidade, aparição e comunicação dos Espíritos. E fazia com toda a liberdade e sem impedimento, isto é, com aquiescência direta ou indireta, voluntária ou involuntária, consciente ou inconsciente, de Nero, que era o César naquele momento. As suas epístolas aos Coríntios, mormente a primeira, capítulos 12º, 13º e 14º, esclarecem muito bem o pensamento íntimo da religião do grande apóstolo. Se nos basearmos por elas, não podemos deixar de receber a luz que esclarece, o entendimento e o amor que alegram o coração, para nos encaminharmos para a verdade, para a luz. E aí ele vai concluindo então o Ato dos Apóstolos. Veja, uma tarefa árdua, uma tarefa difícil para quem seria um sumo sacerdote dos judeus, que estava pronto para isso. Saiu ao encalço dos judeus, dos cristãos, e nessa caminhada ele conseguiu, numa queda do cavalo, na entrada de Damasco, conseguiu vislumbrar Jesus e com ele conversar. Então houve uma mudança radical, ele saiu de um extremo e foi para o outro. Então, uma mudança dessa, nós temos que estar realmente preparados, temos que estar convencidos para que realmente a gente aceite e coloque o nosso coração à disposição do Cristo. Isso é que nós estamos fazendo, meus amigos e amigas, reencarnando já milhares de vezes, e até agora nós ainda estamos marchando sem sair do lugar. Perguntas, comentários, gostaria de ouvi-los. Estaríamos prontos numa picada de uma víbora em nossa mão, uma víbora venenosa como Paulo teve, estaríamos prontos para nos conter, fazer com que esse veneno se mantenha no local e não se espalhe pelo corpo, como Paulo fez? Está pronto, Silvio? Eu não estou, lamento, mas não estou. Gostaria de estar. Estou lutando para que um dia eu chegue lá. Paulo é um exemplo, né? É um exemplo muito forte. E o Cristo estava ali atrás dele, impulsionando, protegendo, amparando, porque ele fez um trabalho extraordinário, né? Muito bem. Todos os apóstolos, deixou as epístolas, que até hoje são lidas, estudadas, seguidas, né? Muito importantes. Trazem contribuições, olha, monstruosas em termos de tamanho, trazem coisas maravilhosas para nós. Paulo e todos os apóstolos, isto foi há 2000 anos. Estamos nos momentos praticamente de mudança, de provas e expiações para a regeneração, sabendo que
vamos ter que nos preparar para ou ficar ou ir. O que estamos fazendo para ficar? Estamos aceitando esses exemplos, assimilando e pondo em prática no dia a dia? Tão fácil, gente. É muito fácil. Seria bom se fosse fácil no nível que nós estamos. Mas um dia chegaremos lá. Nós não podemos esquecer que nós fomos criados simples, sem sabedoria nenhuma, para que um dia, com o nosso esforço, tendo mérito, e não quem indica, nós possamos retornar ao Pai, espíritos elevados, espíritos perfeitos, para estar nas hostes superiores, para auxiliar o Pai no que for necessário. Mas hoje ainda estamos aqui embaixo. Vamos trabalhar. Temos que trabalhar para valer, senão nós não vamos chegar. Não é verdade? Perguntas? Nenhuma? Então vamos ler mais um pedaço. Vamos começar. Ele vai falar, é um relato um pouco longo, sobre os apóstolos de Jesus. Direto o Carvalho vai comentar. Então, logo após haver iniciado a sua vida pública e no desempenho da singular missão que o Supremo Senhor lhe concedera, Jesus deliberou escolher entre os homens, que eram do seu conhecimento, 12 discípulos, para o acompanharem de cidade em cidade, onde teria que anunciar a vinda do reino de Deus. Eram muitos aqueles que seguiam Jesus, para ouvir as suas sublimes parábolas, as suas prédicas cheias de amor e doçura. Certa noite, Jesus afastou-se deles para descansar, e bem cedo subiu ao monte para orar. Orar fora do bulício humano, do dia a dia, daquela confusão humana, e pôs-se em íntima comunicação com o alto, com Deus, cujos mensageiros o auxiliavam na sua tarefa. De volta, os discípulos esperavam receber, todos eles, aquele pão do céu, que tanto saciava a sua fome de entendimento, justamente numa época semelhante àquela que atravessamos, em que a fé se havia retirado dos corações. O Mestre, após lhes haver dado a paz, como era do seu costume, chamou-os e julgou por bem, segundo diz o evangelista, nomear definitivamente os 12 que o teriam de seguir, e deu-lhes o nome de apóstolos, que quer dizer pregadores, exemplificadores da fé. Foram eles: Simão, a quem deu o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote. Após isso, Jesus desceu com eles e os demais discípulos a certo lugar, onde uma multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, ali se achavam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Subiu com os 12 a um pequeno monte, e lhes anunciou as bem-aventuranças, reservadas a todos aqueles que buscam a Deus. Curou os enfermos que ali se achavam, e expeliu os espíritos malignos, ou irmãos um pouco atrasados, inferiores ainda, que atormentavam os obsidiados. O Mestre lhes quis dar uma lição de como eles,
apóstolos deveriam agir para bem cumprirem a sua tarefa. O trabalho dos apóstolos durante a vida corpórea de Jesus foi nulo. Só depois de haverem recebido o Espírito, após a explosão de Pentecostes, é que eles entraram em ação para o desempenho da grande tarefa. É que o homem, por si mesmo, nada pode fazer sem o auxílio de Deus, que constitui sua igreja triunfante, que paira nas alturas para dirigir as altas regiões e ministrar luzes e forças à igreja militante. Pessoa alguma deste mundo, em que ainda predominam as trevas e o desamor, tem poder para fazer ou desfazer, ou guiar as massas à espiritualidade. Então, para nós encerrarmos, eu vou ler mais um pedacinho, mais um parágrafo. Temos exemplos frisantes nesta verdade. E o próprio Jesus a referendou, quando ele, o maior Espírito que baixou à terra, disse: por mim mesmo nada posso fazer. É o Pai que faz em mim as obras que vedes. A minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, no próximo encontro, nós vamos continuar lendo essas colocações sobre os apóstolos de Jesus e vamos depois trocar bastante ideias, porque tem coisas muito importantes aqui. Alguma pergunta, algum comentário? Então, muito obrigado a todos, internautas, e até o próximo encontro.